Meus queridos amigos e irmãos, hoje eu vou falar um pouco do que é um casamento verdadeiro debaixo da potente mão de Deus. Não saia daí, volto já. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é um casamento verdadeiro debaixo da potente mão de Deus. Inúmeras das vezes, nós não sabemos quem nós estamos casando, qual o parceiro, qual a parceira, qual é o homem, qual é a mulher que você está casando hoje. Ultimamente, o casamento ele foi reconstituído pelo Senhor, pela a mão de Deus. Não há nenhuma diferença. E quando ele falou de casamento, o casamento ele foi restituído por um homem, por uma mulher. É mentira? Não. Quando ele começou no livro de Gênesis, a qual ele começou a fazer a terra, ele fez brotar tudo sobre a terra. Mas faltava alguém do ser humano para poder estar fazendo as vontades de Deus. E assim, ele disse logo no primeiro capítulo, ali no versículo, a partir do versículo 24, a criação dos seres viventes. E disse Deus, produza a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gados, répteis, bestas, feras do mar, da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus a besta fera da terra, conforme as suas espécies, e o gado, conforme as suas espécies, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então o Senhor criou todas as suas répteis nessa terra. Quando ele chega no capítulo 2 para fazer a formação do Éden, ele precisava fazer o quê? Um ser humano. Daqui, ele estava dizendo que muitas coisas poderiam acontecer. Antes de chegar ao capítulo 2, ele fez um homem. O nome desse homem era Adão. Está aqui, no versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e criou macho e fêmea, e criou. E Deus abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicais, e encheis a terra, sujeitáveis, e dormiu sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais que se moveram. Aí você para autoavaliar que o Senhor, no capítulo 2, ele vem formando quem? O homem. E formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Meu irmão, legal. Tudo foi formado pela mão de Deus. Eu falei que ia falar sobre casamento. Irmão, você que é homem, porque muitas das vezes a decisão vem dele, né? Você que é homem, quero casar, tô namorando, legal. Você escolheu a parceira certa? Será que você está escolhendo a mulher certa para você casar? Porque muitas das vezes, homem, você escolhe uma pessoa só porque é linda, é bonita, tem um rosto delicado, tem uma beleza linda, e você quer casar com ela. Inúmeras das vezes, é a mesma coisa é a mulher. Escolhe homens lindos, bonitos, só porque tem ali um gingado, um jeito bonitinho, gostou, mas não sabe com quem está casando. Hoje, essa é uma orientação
que o Senhor me deu para falar para você que está namorando, com quem você está pretendendo casar no futuro. Muitas das vezes, nós não estamos aqui para se meter no casamento nem no namoro de ninguém, mas muitas das vezes o Senhor nos alerta antes de nós nos casarmos. Por que eu falo isso? Quantas vezes quebramos a cara sem saber quem é realmente a pessoa que está do nosso lado? Poxa, eu conheço aquele fulano há um tempão, achei bonita, um gatinho, uma gatinha, vamos beijar, nós vamos namorar, nós vamos ter filho, vamos ter tudo. Mas no final, quando se casarmos, é que é aí que está o problema. Sabe onde que começa o divórcio de verdade? É bem no namoro. Porque você teve idas e voltas no namoro. Quantas vezes você se separou desse teu namorado? Quantas vezes você se separou dessa tua namorada quando vocês estavam namorando? Agora vai dar certo. Nós vamos juntos, nós vamos engrenar, nós vamos estar todo mundo desse lado. E chega um momento que vocês se casam. Que vocês estão numa atitude de namorar e já estão se casando. Mal se conheceram. Não sabe nem quanto tempo durará. Mas o Senhor, quando Ele está na frente de um casamento, Ele vence todas as batalhas. Ele vence todas as barreiras. Ele vence todos os obstáculos. Inúmeras das vezes, tem pessoas que não sabem mais o que é um casamento. As pessoas casam para fazer sexo. As pessoas casam porque é lindo, bonito. Meu irmão, minha irmã, todo mundo, eu vou dizer bem claro para vocês, aleluia, muito claro, porque muitas das vezes nós casamos, nós entendemos. Eu vou ler um texto para você aqui, para você entender, porque o Senhor Ele não fez a mulher à toa. Ele fez uma mulher da costela de Adão. Mas antes eu vou ler um texto aqui falando sobre casamento, preencher as nossas lacunas. Olha só. Lá em Gênesis 2, do capítulo 18, explica claramente o objetivo primordial do casamento. Um cônjuge completa o outro. Não é bom que um homem seja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Adão vivia em um jardim perfeito, porém estava só. Deus criou Eva para ser ajudante parecida com ele. O apóstolo Paulo citou este ensinamento quando disse: todavia nem o varão e sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 11. Nós precisamos um dos outros. O estudo diário de William Buckley afirma: o Senhor, a mulher, não é nada sem o homem, e este não é nada sem a sua mulher. Você talvez tenha assistido o primeiro filme da série Rock, com o Sylvester Stallone. Você se recorde do relacionamento amoroso entre Rock e Adrian? Ela era a pequena vendedora de loja de animais, irmã de Paul, um açougueiro estúpido que desejava tornar-se cobrador em uma empresa de agiotagem. Paulia suspeita de intenção do Rock em relação a sua irmã. Adrian, certo dia, pergunta ao pugilista: por que você se sente atraído por ela? Duvido que Sylvester Stallone, que escreveu o roteiro, tivesse ideia de que essas palavras representam exatamente o princípio de auxiliadora adequada e descrito em Gênesis 2. Rock respondeu: não sei bem, acho que ela preenche meu vazio. Paulies segue perguntando: que vazio? Rock afirma:
Ela tem vazios, ela tem vazios e eu tenho vazios. Junto preenchemos nossos vazios. Nestas palavras simples, porém profundas, o pugilista declara uma grande verdade. Ele quis dizer que sem ele Adrian tinha vazio em sua vida, e sem ela ele também tinha, mas quando os dois estão juntos, eles preenchem esses vazios. Foi exatamente o que Deus fez quando criou uma companheira para Adão. Ela preencheu o vazio do homem e vice-versa. Não tenho dúvida que preciso muito de Bárbara, minha esposa. Sei que ela preenche as lacunas de minha vida. Preciso dela, porque ela sempre me diz as verdades sobre mim mesmo, tanto na minha vida. Preciso dela porque ela sempre diz as verdades sobre mim mesmo, tanto as boas como as más. Preciso da Bárbara porque ela me apresenta pontos de vista sobre a vida, relacionamentos e pessoas. Ela também acrescenta cor, energia, alegria e minha existência. Bárbara é uma artista, eu não. O seu ritmo é mais lento que o meu. Por isso, ela me orienta a seguir adiante em passos mais controlados e ajuda-me a apreciar mais a vida. Por exemplo, Bárbara me motivou a ler mais e agora, de fato, divirto-me muito com a leitura. Eis um grande exemplo do papel de uma companheira. Meu irmão, esse texto é um devocional de uma Bíblia para casais. Muitas das vezes, o homem e a mulher é usada para isso. Para um preencher o vazio do outro, para um fazer o outro feliz. Inúmeras das vezes, a gente vê as pessoas se casando. Muitas das vezes, a gente vê divórcios, grandes divórcios de casamentos lindos que nós vimos se desfazerem. Muitas das vezes, o Senhor não está mais nesse casamento. A palavra do Senhor nos fala que o homem é o cabeça da casa. A palavra do Senhor nos diz ainda mais que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, meu irmão, é isso que eu preciso entender e que você precisa entender. Aonde é que está o erro nisso tudo? Se você põe Jesus nesse casamento e se você põe Deus no centro desse casamento, você acha que realmente essa alegria que você casou com toda a floria, ansiedade, querendo casar, e daqui a pouco, em 2, em 3 meses, seu casamento se desfaz, acabou tudo. Você acha que isso você põe Deus no seu casamento? Você orou antes de casar? Você orou por esse rapaz? Você orou por essa moça que você está casando hoje? Por isso que inúmeras vezes a gente vê casamento se desmoronando, caindo, descendo a ladeira. Uma coisa que era para subir está descendo. Que era para subir degrau por degrau, está descendo degrau. O que é isso que está acontecendo diante de tantas visões que estão acontecendo? Vou lhe dizer um testemunho meu. Eu tinha muito medo de casar. Eu tinha muito medo de ser feliz ao lado de uma pessoa. Porque eu via muito isso. Esses altos e baixos. Homens e mulheres brigando. Homens e mulheres ao mesmo tempo se casava, não dava mais, se separava. Daqui a pouco a mulher já estava com outro homem. Daqui a pouco o homem já estava com outra mulher. Era uma coisa do terror. E isso
não foi o que foi descrevido para mim. É difícil a gente encontrar as pessoas certas para nossas vidas. Mas quando o Senhor está no controle de tudo, você encontra a pessoa certa, a pessoa que vai te amar, a pessoa que vai te abraçar, a pessoa que vai te valorizar, a pessoa que vai todo o tempo te respeitar durante todo o tempo. Se te respeitou no namoro, vai te respeitar no teu casamento. Se te respeitou ali naquele momento que você estava triste, ele vai te respeitar também quando você estiver casado. Em inúmeras das vezes, a gente precisa se limitar com algumas coisas. Deus fez o casamento. Jesus esteve num casamento que ninguém não esperava. Mas quando acabou a bebida, acabou tudo naquele casamento, a única coisa que o Senhor Jesus estava ali, ele poderia fazer naquele casamento, é que chegaram para ele e falaram, sabe o quê? Senhor, acabou a bebida. Acabou tudo. O que o Senhor pode fazer por nós? Sabe o que ele falou? Enche a todos aqueles barris ali de água. Ele pegou toda aquela água, transformou em vinho. E vinho naquele momento daquele casamento era alegria. E casamento, irmão, é alegria, não é tristeza. Não é tristeza. Mas quando você casa, tudo isso você passa. Tristeza, alegria, falta de dinheiro, falta de experiência. Muito isso vai acontecer. Você adquire experiência decorrer do seu casamento. Inúmeras das vezes, as coisas acontecem conforme tudo como o Senhor quer. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, tudo isso é o que nós passamos dentro de um casamento. Às vezes nós temos que parar e entender o que o Senhor está querendo nos falar. Inúmeras das vezes, nós precisamos entender o que é isso dentro de um casamento. O homem, ele é explosivo. Quando a mulher fala muito no ouvido dele, o que ele faz? Ele sai de perto. Tem momento que o homem, ele não aguenta mais aquela mulher. Se repare bem, se no namoro ele já não te compreendia e não te respeitava, imagine dentro do casamento. Mas você falou que este é o presente de Deus para a tua vida. Mas, meu irmão, tenha paciência com a tua esposa. Minha irmã, tu falas muito, né? Procure falar menos. E tenha paciência com o teu esposo. Inúmeras das vezes, o homem parece uma criança. Quanto mais você fala, mais ele parece que está fazendo aquela coisa repetitiva e errada. Mas põe na consciência que um dia tudo muda, tudo passa e o casamento vai florescendo. Ah, mas essas coisas não é desse jeito, não é daquele jeito. É sim. Tem coisas que o Senhor fala assim, não seja cego. Eu li um texto sobre isso. Eu vou até passar aqui para vocês verem também como é que é. O não seja cego é comum. Quando se faz terapia para casais, descobrir que os defeitos gerados de conflitos entre eles já estavam evidentes no período do namoro. Mas por causa da paixão que é excludente de razão, deixaram-se enganar, minimizando aquilo que a consciência já revelava. Se existe um tempo para descobrir defeitos um no outro, este tempo é no namoro. É o namoro. Depois de casado, os olhos devem estar fechados para eles e abertos para encontrar qualidades nas pessoas amadas. Aprendam uma verdade: ninguém muda ninguém. Se você não puder suportar algum defeito
ou algum comportamento do outro, o melhor caminho é finalizar o namoro, mesmo que sejam apaixonados, porque é melhor sofrer um pouco agora do que pelo muito, pelo resto da vida. É bom lembrar ainda que ninguém é perfeito, por isso esta regra somente deve ser aplicada se o comportamento da pessoa pretendia se tornar motivo de dor e sofrimento. Não seja exigente demais, pois não há ninguém perfeito neste mundo, até que sejam transformados quando Jesus voltar. Por que isso, meu irmão? É isso que eu estava dizendo, que não sejamos cegos. Porque tudo isso é como eu falei anterior. Tudo começa onde? No namoro. No namoro. Se quando você namorava, ele te batia, imagine quando você casar, ele vai te bater. Se quando você namorava, as palavras eram ofensivas, imagine no casamento, vai continuar sendo ofensivo. Muitas das vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com quem e com quem você vai se casar, com quem você vai estar se juntando. Você está longe dos olhos dos holofotes dos pais, você está longe do holofote dos seus amigos, e muitas das vezes o casamento não é brincadeira. Casamento é coisa séria. Casamento é uma coisa para você construir junto com o seu parceiro, com a sua parceira, mas tudo isso com ordem e decência. O homem tem que saber se limitar e respeitar a sua mulher. Porque a palavra de Deus diz que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Não é porque, eu sou a melhor, sou a favorito. Eu sou o favorito porque eu tenho um carro maior, eu tenho isso, daquilo. Não. Não existe isso. Existe amor. Amor, irmão, é uma palavra muito forte. Amor é aquilo que a gente conquista aos poucos. Não é de uma hora para outra. Porque hoje eu estou aqui, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amar a mulher, falar que ama a mulher logo de cara é um problema muito sério. Você gosta, você está apaixonado, você está um tipo de homem que está dizendo que ama, você ama ela, mas você também tem que saber o que está acontecendo. A mesma coisa a mulher. Tudo isso tem que ser com calma, porque o Senhor, Ele está selando o namoro de vocês. O Senhor está selando este casamento de vocês. Tudo tem que ser com calma, com cautela. Muitas das vezes, a gente perde o contato daquilo tudo. Você vai vendo. No início, tudo é doce. Tudo é maravilhoso. Tudo é gostoso. Tudo é lindo. Ao decorrer de um casamento, as coisas vai ficando meio doce, quase indo para o amargo. E quando chega no amargo, a pessoa já fala assim, não quero mais. Mas não procura salvar o seu casamento. Mas não procura saber o que você fez no início para poder ficar doce, ficar aquela coisa mais amorosa. Mas não procura saber realmente o que aconteceu no início, que vocês brincavam, sorria, se abraçava, se beijava, passeava, ia ao shopping, ia ao parque, fazia viagem junto. E hoje vocês, casados, não fazem mais isso. Agora nós temos filho. Os filhos não impedem ninguém mesmo. Sabe por que não impede? Porque você construiu uma família. O filho construiu uma família. Teve filhos, carrega junto, a bagagem é sua. Quando você casou, você veio sem bagagem. Quando você casou, você não tinha bagagem. Muitas das vezes, lógico, que tem casamentos que se pessoas se juntam, o cônjuge, o homem, já tem um filho fora do seu casamento, fora um outro estabelecimento que ele teve, e a mulher também teve um outro casamento de um outro relacionamento fora. Mas quando vocês casaram, vocês já sabiam que isso ia sofrer uma consequência no futuro. Mas o Senhor,
é que nos livra e nos guarda de tudo. Se Ele garantiu te dar esse homem de presente para você, e Ele garantiu que te deu essa mulher de presente para você, você tem que valorizar. Porque a bagagem veio junto? Veio. O filho não é uma bagagem, é um filho de adoção que o Senhor te dá para você cuidar. Porque amanhã você pode ter um filho no meio desse casamento. E é isso que o Senhor te dá. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer uma mudança. Então, se você tem isso no meio do seu casamento, meu irmão, tem um filho fora de um casamento, de um outro relacionamento, ame essa mulher que você está agora. E ame também o seu filho. E ame também o filho da sua esposa. E ame também o filho do seu esposo. Sabe por quê? Porque eles são bênção na vida de vocês. Mesmo que não é o seu filho, mas passa a amar, passa a abraçar, trate bem. Porque inúmeras das vezes as coisas não andam como você quer. Não andam. Ter diálogo dentro de casa é uma coisa muito importante no casamento. Conversa, planeja o futuro, planeja o que vai dar certo na vida de vocês. Deus é a única saída que você pode socorrer. Põe Deus nesse casamento. Todos os encontros que você tiver, ora. Todo o encontro que você tiver dentro da tua casa, no seu casamento, ora. Se preciso for, ore com o teu esposo de mão dadas. Dá um abraço nela. Dá um abraço nele quando você chegar do trabalho. Dá um beijo. Seja mais carinhoso. Seja mais carinhosa com seu esposo. Ou então deixa ele chegar, vai ao banheiro, deixa ele tomar banho. Quando ele sair, tu abraça ele. Pergunta a ele como foi a rotina dele do trabalho. Pergunta a ela como foi a rotina do trabalho dela. Assim é um casamento sólido. Assim é um casamento líquido, que tudo se transforma naquilo que vai selando este casamento. Deus continue abençoando essa união que é sua, que Deus preparou para você. E a cada momento expressa seu amor, expressa aquilo que o Senhor preservou para vocês dois. Porque quando vocês foram para o altar foi falado ali que você prometeria a ela, a ele, que amaria na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Inúmeras das vezes, quando chega dentro de baixo de um teto de 4 paredes, não é nada disso. O Adão e a Eva foram feitas no jardim, mas esse jardim, o Senhor trabalhou muito com eles. Mas a Eva não sequer ouviu a voz de Deus, mas Adão ouviu a voz de Deus. Então, irmão, você ouve a voz de Deus, então continue orando pela essa tua união com a tua esposa. E você, mulher, você já sabe, continue orando pela essa união com o teu esposo. Porque a oração, ela afasta todos os empecilhos do casamento. A oração, ela faz toda a diferença. Ouvir conselhos, às vezes é bom. Mas tem coisas que você constrói com o seu cônjuge. Tem coisas que só você pode trabalhar na vida dele. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Essa união de vocês dois. Às vezes o casamento está rachado por causa de um fio de coisa dos satanás que vocês deixaram infiltrar no meio do casamento de vocês. Qual é o diálogo que vocês estão tendo? Começa a ter diálogo. Casamento é para isso. Conversa mais com a tua esposa. Conversa mais com o teu esposo. Faça uma nova lua de mel. Vá ser feliz com Deus. E ore em todo momento.
porque Deus é contigo. Deus é contigo. Deus está sempre nos alertando. Desperta. Não infiltra nem sequer um demônio dentro do teu casamento. O que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, ninguém sequer, nem pelo decreto, vai ser separado. O homem tem sentimentos. A mulher também tem sentimentos. Mas o sentimento da mulher é muito mais forte do que o do homem. Pense nisso que eu estou falando. Sabe por quê? Porque quando o homem decide tomar uma decisão, ele sai pela porta, ele não olha nem para trás. A mulher, ela toma uma decisão, ela vai, mas ela tem consciência que aquele homem é o amor da vida dela. Nunca muda. O homem, ele volta quando ele realmente fala assim: ela nunca me fez sofrer. Então, por isso que eu estou com ela. Ela sempre me respeitou. Mas, irmão, cuidado. A decisão da mulher é uma vez só. Agora, a decisão do homem é várias vezes. Não fique em cima do muro. Desça do muro e deixa Deus trabalhar no teu casamento. Chama Deus para o centro desse casamento a partir de hoje, porque o Senhor quer trabalhar nesse casamento. Em nome de Jesus. Tenha cuidado. Até mesmo com as tuas palavras. Porque o Senhor, Ele vê tudo que acontece ao seu redor. Deus abençoe sua vida.